Então vamos lá. Conta a história de Ruth, né? Noemi, que era sua sogra, e as suas duas noras, que é Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E o nome dos seus 2 filhos era Malom e Quilion, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Porém morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas. E era o nome de uma delas Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali naquela terra quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo, dando-lhe pão, a terra onde eles moravam. Pelo que saiu do lugar onde estiveram, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achais descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantou a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltamos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho uma esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis, até que viesse a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Eu vou ler até aqui e vou resumir a história dela para os irmãos. Podem se sentar, por gentileza, e bater as palmas para o Senhor. Porque vocês podem glorificar a Deus, porque Ele já se faz presente nesse lugar. Vocês podem invocar a presença dEle, meus irmãos. Glória a Jesus. Sucedeu que, eu acho linda a história de Ruth, porque Ruth foi uma mulher muito virtuosa. Ruth foi uma mulher que tinha tantas virtudes, tanta experiência para nos passar, que assim, cabe-nos a ter ela como exemplo, como espelho, para que nós possamos ser bem-sucedidas em nossas vidas. Eles viviam em uma cidade chamada Belém. Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, Quilion, glória a Jesus, e Malom. Só que naquela cidade houve uma grande fome, houve uma guerra e ficou inabitável. Elimeleque, então, decidiu ir para a cidade de Moabe, até que essa guerra passaram. Ficaram ali por 10 anos. Seus 2 filhos conheceram 2 moabitas. Cada um conheceu uma por nome de Orfa, que foi o Quilion, e Malom, Ruth. Só que logo depois também os 2 vieram a falecer. Ficou então Noemi com suas 2 noras. Então elas se viram ali em momentos desamparadas, perdidas. Os 3 maridos haviam morrido. Então eu acredito que elas ficaram meio que desamparadas. O que vai fazer agora? Sem os maridos, sem ter como voltar para aquela terra que estava perdida. Então, passaram algum tempo, Noemi ficou sabendo que a terra antiga deles, que é Belém, Deus havia visitado aquele povo e tinham dado virtude, tinham entregado muitas bênçãos, pão, então estava próspera de novo. Noemi, então, decidiu voltar.
Só que ela não tinha perspectiva de levar suas noras. Ela não tinha porquê. Porque ela não tinha mais filhos para que as noras o acompanhassem. Não era filha delas. Então, ela falou para as meninas para ficarem com suas mães, para refazerem suas vidas. Só que elas choraram, reclamaram e não quiseram. Então Noemi falou: porventura eu ainda hei de ter filho para que vós casasse com eles? Não tinha o porquê. E então a única que resolveu voltar com ela foi Ruth. A órfã voltou para trás, voltou para os deuses que ela já seguiam antes de conhecer o marido. Ela não quis arriscar a vida. A única que arriscou foi Ruth. E ela falou para Noemi: aonde que tu fores, eu vou também. Aonde tu morreres, eu morrerei também. E eu vou com você. Se passar fome, eu passarei fome junta. E ela não olhou para trás, porque ela decidiu ter uma nova vida. Ela decidiu ter uma vida com seu marido, com a família dele. Então, por que voltar para trás? Então, sucedeu que órfã voltou e Ruth seguiu os passos juntamente com Noemi para aquela terra. E eles chegaram bem na época da colheita. E assim, sem experiência nenhuma, ela falou: o que nós vamos comer? Vamos trabalhar de quê aqui? Então, Noemi falou para ela: vai para os campos, vai para as fazendas que está tendo colheitas. Você vai ficar trabalhando lá. Você vai pegar os restos da colheita e vai trazer para a gente. Porque fome nós não vamos passar. E foi o que ela fez. Ela foi de campo em campo. Ela foi colhendo aqueles, acredito que eram os restos das colheitas. E ela foi levando. Até que ela caiu numa fazenda, num campo, acredito eu, A gente imaginando a história, de um homem que era parente do seu sogro, que o nome dele era Boaz. Foi tão assim, tudo tão preparado por Deus, que ela conheceu esse homem, e esse homem, os olhos dele agradou-se com a atitude dela, com a força que ela tinha de estar ali todos os dias. Acredito que ela chegava muito cedo para pegar os restos, porque ela não era funcionário, ela não fazia parte daquelas meninas que trabalhavam lá. E ela ia, pegava e levava, e isso agradou os olhos de Boaz. Então, o que ele fez? Ele, conversando com um dos seus servos, ele perguntou sobre ela. E logo ele falou: agora você vai fazer parte das minhas servas. Você vai comer o que elas comerem. Você vai levar o que elas colherem também. E você vai viver. E assim, ela foi ficando bem sucedida. Acabou que no coração dele, ele encantou por ela. Acredito que era uma moça muito virtuosa, muito esforçada. E eles se casaram, tiveram filhos. E assim, Ruth foi muito bem sucedida. E assim, eu não sabia, ela está na descendência de Jesus. Está na descendência. Jesus veio logo abaixo, mas está na linha de descendentes. Ruth foi uma mulher muito virtuosa. Uma das virtudes de Ruth, uma das que eu admiro muito, é a atitude que ela teve. Atitude, confiança, fidelidade, prestativa, reconhecida, edificante, obediente, corajosa. Uma das virtudes de Ruth me chama muita atenção, porque atitude, quem não tem, você não sai do lugar. A gente tem que ter atitude. A maneira como agimos, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente escolhe a nossa vida, o nosso modo de viver, revela tudo aquilo que a gente escolheu. As nossas atitudes revelam o que a gente vive. Então, assim, a gente escolhe o que a gente quer passar hoje. Se você está sofrendo,
Se você está com a sua vida sentimental, sua vida financeira, profissional mal sucedida, foram as escolhas. Porque a gente escolhe o que a gente quer ser. A gente escolhe com quem a gente quer construir a família. A gente escolhe o que a gente vai fazer. A gente vive de escolhas. E muitas vezes a gente reclama, sofre, vive de reclamações. Por que reclamar tanto? Deus, Ele está vendo o que você está passando. Mas só que você tomou aquela atitude. Então, muitas vezes, a nossa atitude é que faz a nossa história. Então, se você muda aquele comportamento, o seu meio inteiro muda. Eu tiro isso por mim. Eu tenho uma experiência muito grande na minha vida. Eu não prego o que eu não vivo. A minha vida inteira foi em cima de atitudes. Porque se a mulher não tem atitudes, ou se o homem não tem dentro da sua casa, na sua empresa, nada sai do lugar. Porque um ou outro vai viver na zona de conforto. E isso é bom. A pessoa quando está na zona de conforto, ela gosta. Porque está bom ali para ela. Está estabilizado. Mas não é aquilo que a pessoa queria. Não é isso que você quer, viver na zona de conforto, mas seus sonhos, os seus grandes projetos não vão para frente. Porque muitas vezes a gente não toma a atitude certa. Às vezes a gente quer uma casa, quer um carro. Primeiro lugar, a gente tem que buscar a nossa salvação. A primeira coisa, do topo é a nossa salvação. E quem toma essa atitude somos nós mesmos. A semente é plantada no nosso coração todos os dias, porque no Brasil, no mundo, se ouve falar de Jesus Cristo todos os dias, dos milagres que Jesus fez, das virtudes dele. Isso é plantado em nós todo dia. Agora, a atitude de estar sofrendo, de estar naquela mesmice é minha. Se eu quero o resto da minha vida viver momentos de felicidade passageira, esporadicamente, é eu que estou decidindo isso. Eu vivi quase 20 anos desviada, afastada, casada, porque eu saí da igreja, eu era muito nova, ali bem crente, bem evangélica ali com a minha mãe, e saí na minha adolescência. E tudo que veio até pouco tempo atrás foram minhas escolhas. Então, o que acontece? Depois que eu tomei atitude na minha vida, eu falei, chega. Eu não quero mais viver momentos de alegria. Eu não preciso de viver de migalhas. Eu vou ali, fico uns momentos, faço uma viagem ali, tem uns momentos bons. Estou na zona de conforto, mas não é isso que eu queria para a minha vida. A partir do momento que eu tomei uma decisão, eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Chega. Eu dei um chega na minha vida. Eu dei um basta na minha vida. Sabe o que aconteceu? A minha casa hoje é abençoada. A minha casa, o meu casamento, a minha filha, a minha casa é abençoada. E hoje eu posso dizer, o meu lar serve o Senhor. Mas foi depois da minha atitude. Muitas vezes a gente quer trazer nossa família para os pés do Senhor. Você não está conseguindo ir sozinha. E você fica 10, 20 anos tentando. O que está acontecendo que está impedindo o seu lar, seu esposo, sua esposa está do seu lado? Qual é o comportamento que você está emitindo? Que isso está te julgando? Que isso está fazendo as pessoas te verem de forma que não está sendo condizente do que você está pregando? Alguma coisa está errada. Alguma coisa não tá coerente. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente quer mostrar para alguém, para ela ir por aquele caminho, você tem que estar no caminho e seguir o caminho da forma que tem que seguir. Não adianta você ter aquele comportamento de querer a pessoa e por outro lado você está totalmente incondizente. Às vezes o que a gente demonstra dentro de casa,
não é o que muitas vezes a gente está pregando. O nosso comportamento é que faz o nosso meio. Olha para o seu esposo, olha para a sua esposa. Vê o que nela, vê como ele vive. Vê como que é o comportamento dele, vê como é a atitude da pessoa. Porque isso é o espelho seu. Isso é o espelho seu. Não só de casados aqui, a sua família em geral. O seu comportamento vai dizer a pessoa que você é. As atitudes que você tomaram vai te levar a caminhos virtuosos. Vai te fazer mulheres bem-sucedidas. Vai te fazer mulheres, homens bem-sucedidos. Porque Ruth, ela não olhou para trás. Ela não viu a dificuldade. Ela seguiu. Ela seguiu e falou: Deus proverá. O que você comer, eu vou comer. Eu não vou ficar aqui sentada esperando, não. Porque Deus não quer isso. Pessoas parasitas. Deus não quer isso. Chega de reclamar. Eu era uma pessoa que reclamava demais. Sempre corria atrás de tudo que eu queria, mas eu estava errada. Eu estava correndo ao contrário. E muitas vezes eu não chegava no meu caminho. Eu vivi 7 anos morando de uma forma que todo dia eu chorava. Eu estava quase entrando em depressão. Gente, isso é muito triste. A depressão, ela é triste. Mas graças a Deus, quando a gente desperta e você consegue dar um reviravolta na sua vida, tudo muda, tudo. Sabe por quê? Porque nós temos acesso a tudo. Nós temos acesso, tudo nós podemos. Nada é impossível. Porque o Senhor Jesus, Ele veio, pagou o preço por nós. Deus é dono de tudo, Ele é o nosso Pai. Então por que a gente fala que não consegue? O porquê que aquela porta você não consegue alcançar ela? Por que você não pode ter a casa dos seus sonhos? Se tudo é de Deus. O que você está fazendo para não receber? Tome as atitudes certas. A gente tem que tomar a atitude certa e ter autoridade. Porque o Senhor nos deu autoridade. E a partir do momento que você tem autoridade, você pode levantar a mão para o céu dentro da sua casa, no seu lar, e falar: aqui não. Aqui Satanás não reina. Aqui não. Aqui a pomba gira. Aqui nada vai entrar na minha casa. A discórdia, a falta do pão. Você tem autoridade para repreender, porque você é filho de Deus. Então, se você não está tendo essa autoridade, alguma coisa está errada. A gente tem que ver os nossos conceitos, parar para refletir, se autoavaliar. O porquê daquele sofrimento, o porquê o não conseguir. Tudo nós temos acesso, tudo. Muitas vezes a gente que não está buscando direito. Nós não estamos buscando da forma certa. Deus, Ele não quer pessoas para viver reclamando. Deus quer pessoas para suplicar. Deus quer pessoas para colocar a cara no pó. Chorar na presença dEle, porque o Senhor se alegra. A gente tem que chorar na presença dEle. Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele sabe o desejo de cada coração. De todos, Deus sabe o desejo de todo mundo. Por que demorar tanto para seguir ao Senhor? Por que demorar tanto para ter atitude dentro da casa do Senhor? Por quê? Porque a gente acha muitas vezes que não tem capacidade, porque acha que é pequeno. Não é assim, meus irmãos. A atitude é tudo. Então tenha a atitude certa, que você vai ser bem sucedida aonde você pisar os pés. Aonde você pisar seus pés, você vai ser bem sucedido, e começa da sua casa. Porque o primeiro projeto e o maior projeto de Deus é a família. Então você pode começar pela sua casa. Você começa pelo seu lar. Abençoa o seu lar. Tome as atitudes certas. Deixa que o Senhor haja na sua vida.
A gente tem a mania de colocar Deus em último lugar. A gente tem a mania de querer seguir nossos intuitos, seguir os nossos desejos, colocando Deus para trás. Deus, Ele não quer ficar atrás, Deus quer ficar regendo a sua vida. Porque quando Deus rege a nossa vida, Ele muda a sua história. Ele muda a história. Não adianta colocar Deus lá atrás, Ele vai dirigir. Coloque Deus em primeiro lugar, que o resto vai vir. Tome a atitude certa. Muitas vezes tomamos atitude, só que de forma errada. E o que acontece? Quebramos a cara. Quebramos a cara porque não é assim. A gente tem que seguir o que Deus está no comando. Deus, Ele quer pessoas em pé, Ele quer guerreiros. Ele quer um exército de pé. Ele não quer pessoas que ficam só sentadas reclamando, cabisbaixo, não. Ele quer pessoas que se levantam, que tomam atitude, que agem. Coloque Deus na frente e o resto tudo vai vindo. Isso é certeza. Isso eu garanto para vocês. Eu garanto. Eu garanto, porque senão eu largo tudo isso aqui. Eu garanto. Porque eu estou falando o que aconteceu comigo. Tome a atitude em Cristo, que o resto Ele fará. Glória a Jesus.